Tá gravar gravando, isso tá aí. gravando, tá gravando. Postar no YouTube. Dá. Tem que gravar uma cena dessa, não é possível. É, velho. Eu já tô gravando, né, também. Tá, voltando à nossa conversa, todo futuro tem um passado, mas nem todo passado tem um futuro. Exato? No passado tem um Na verdade não chegou o futuro do passado ainda. O passado ainda vai ter o seu futuro? Não. Mas não depois. Mas todo se o futuro chegar, ainda vai continuar sendo um passado de algum outro futuro que existe. Todo futuro vai ser um passado de algum outro futuro. Exato, porque seguindo essa lógica, não existe futuro fixo. Ai, mano. Porque se todo futuro tem um passado, e todo futuro é um passado de algum outro futuro, então não existe futuro, porque chegamos à conclusão que existem vários. Eita, errei. Tá. Chegamos à conclusão. Tipo, mas o presente, como que o presente? Tipo, nem todo presente é um futuro, mas nem todo presente é um passado. Mas todo presente vai passar, então vai ser um passado. Então não existe presente, porque todo presente já vai passar. Mas se ele passou, quer dizer que ele já existiu. Então ele existe, porque ele passa. Exatamente para ele passar que ele existe. Que chute. Então todo passa. Ué, então se ele é um presente e ele passa pro passado, quer dizer que ele passou, quer dizer que ele existiu. Tudo que passou existiu algum dia. Então. Ué. Se todo passado. Se todo presente já passou, mas mesmo assim ele existe porque ele uma hora existiu. Então o presente existe. Mas o futuro sempre terá um futuro na frente dele. Então ele nunca será futuro, porque sempre será passado de algum outro futuro que é passado de um outro futuro. Então nós chegamos à conclusão que, primeiro, o presente existe. Eita, que bump. Então chegamos à conclusão que o presente existe, porque ele passa. Ele só é um passado. Mas o passado existe porque é um futuro ou é um passado? Porque um passado já foi o futuro de outro passado, assim como o futuro é o passado de outro futuro. Então, na verdade, o futuro existe também, porque ele... Não, mas... Então, mas se ele sempre for um passado de algum outro futuro, então ele sempre será passado ou futuro? Aí que dá minha dúvida. Se ele vai ser futuro ou passado, independente. Então, ou ele depende de um outro futuro para se tornar um passado. O passado precisa de outro passado para se tornar um futuro. O futuro precisa de outro futuro para se tornar um passado. Não, mas aí que tá, mas... Um futuro nunca será futuro perante a outro futuro. Então, se os assim dois como forem nenhum futuro... passado será um passado perante a outro passado. Porque um passado é o futuro de outro passado. Tipo, passado ontem foi o futuro de antes de ontem. Exatamente. Mas então... E amanhã vai ser o futuro de hoje. Então, mas como é que você sabe que ele não teve um futuro antes, então? Então ele não seria passado, porque ele tem um futuro antes. Se ele teve um futuro antes, quer dizer que ele já era um passado desde o início. Nunca foi um futuro. Mas nunca foi um passado. Mas ele depende ou independe de outro passado? Porque se existir um futuro já, ele já não é mais futuro, porque ele é um passado de um futuro. Ou seja, sempre estamos no passado, mas nunca estamos no futuro. É que o futuro ainda não chegou, mas se ele chegar, ele já vai se tornar um passado automaticamente. Então, antes dele chegar, ele não existe. Logo, o futuro não existe, porque quando ele chegar, ele já vai se tornar um presente ou um passado. Chegamos à conclusão que o futuro não existe, porque amanhã é futuro. Assim como hoje vai ser o passado. Mas se ainda não chegou, se ele não chegou e quando ele chegar, ele foi um passado. Porque quando ele chegar, ele já vai se tornar um presente e depois de um tempo já se tornar um passado.
Então, na verdade, não existe futuro, porque quando ele chegar, ele já vai se tornar o passado automaticamente. Opa. É, Quando ele chegar, ele já vai se mas tornar o passado. hoje vai ser o passado de amanhã. E depois de amanhã vai ser o futuro de amanhã. O presente é uma simulação Mas futuro de quê? Futuro de quê? de amanhã. Mas se o futuro chegar, ele vai se tornar um passado. E ele não existe ainda, entendeu? Porque, pô, a gente não tá no futuro, porque o futuro ainda não chegou. Porque o futuro, teoricamente, é depois. Mas quando ele chega, ele já se torna um passado. Porque depois ele passa. Mas. E antes dele passar, ele não existe. E o passado de ontem? Ele pode ser classificado o quê? Um passado duplo? Por passado duplo. É, porque passou ontem. Ontem passou, então se tornou um passado. Mas o passado de ontem também já passou. Se tornou outro passado? Ah, Ou é o mesmo passado? bom, acho que seria o... Depende se tiver vários passados e vários futuros. Aí faria sentido a teoria, porque se existir vários passados e vários futuros, se existir vários futuros, aí todo futuro seria um passado. Mas nenhum passado seria um futuro? Tipo, passado de ontem foi o futuro de passado de antes de ontem. Mas se o Assim futuro como não passado existe, de antes de... mas é que tá. Mas outro passado. O futuro não existe até ele aparecer. Quando ele aparece, ele se torna um presente. Depois Então o de... futuro não existe. Exatamente isso que eu tô tentando falar. Porque se ele, ele não existe até chegar. E quando ele chega, ele vira um presente. Aí quando ele passa, vira um passado. Ou seja, todos os passados foram expectativas futuras que se tornaram passadas. Assim como todo futuro é uma expectativa passada que se tornou futura. Exatamente, agora eu vou parar de gravar que ficou muito bom isso aqui.